Sabe aquelas grandes inovações? Muitas vezes elas não nascem em laboratórios gigantes, não. Elas vêm de um problema do nosso dia a dia, um problema que alguém simplesmente decide resolver. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos conhecer a história do ASIS, um projeto que nasceu dentro de uma escola, foi criado por alunos e que veio para reinventar a comunicação de toda uma comunidade. Quem nunca, né? A gente tá ali rolando um monte de mensagem e de repente, cadê aquele aviso importante? Se perdeu no meio do caminho. Agora, imagina essa frustração, só que numa escala muito maior, tipo, numa escola inteira. Pois é, foi essa sobrecarga de informação que acabou dando start, a faísca para a criação do ASIS. E olha, não era só uma impressão, viu? Em 2016, a própria Fundação Liberato levantou dados que mostraram o problema preto no branco. Dá uma olhada nesse gráfico aqui. Mais da metade dos professores e auxiliares e metade da gestão, todo mundo insatisfeito com a comunicação. Isso quer dizer que a veia principal da escola, sabe? O fluxo de informação, estava com um problema sério. O problema é que as ferramentas que todo mundo usava no dia a dia, tipo WhatsApp, Facebook, e-mail, simplesmente não estavam dando conta do recado no ambiente da escola. Rede social, a gente sabe, distrai. E-mail vira aquele labirinto de coisa não lida. Faltava um canal que fosse direto, que fosse oficial e o mais importante, focado. A comunicação não estava só falhando, ela estava quebrada mesmo. Beleza? E aí, quando o sistema falha, quem é que resolve? Pois é, nesse caso, a resposta veio de onde menos se esperava, dos próprios alunos. Um grupo de 3 estudantes olhou para aquela bagunça toda e pensou, peraí, e se a gente mesmo construísse a solução? Então vamos conhecer essa equipe que transformou a frustração em inovação. Eram o Bruno, o Henrique e o Nicolas. Com a orientação do professor André Laues, eles se juntaram. E o mais legal é que eles não eram especialistas em comunicação, não. Eram estudantes de eletrônica. Mas eles tinham 2 coisas que eram essenciais. Primeiro, eles viviam um problema na pele todo dia. E segundo, eles tinham conhecimento técnico para construir a ponte, para resolver a questão. E foi daí que nasceu o ASS. A ideia por trás era, na verdade, bem simples, mas genial. Chega de ter que ficar caçando informação em 1000 lugares diferentes. A proposta era criar um único lugar, um ponto central para a comunicação da escola. Um canal que fosse o oficial, organizado e onde as coisas importantes simplesmente não se perdessem mais. A primeira grande sacada do ASIS foi justamente essa, atacar o ruído. Sabe aquele e-mail para todo mundo? Acabou. O sistema permitia uma comunicação, assim, cirúrgica. O aviso da prova de química vai só para a turma de química. A reunião de professores vai só para os professores. Simples, direto e sem bagunça. Mas não adiantava só direcionar o envio, né? Era preciso também organizar o recebimento. E para isso, eles criaram um sistema de marcadores, tipo umas etiquetas. Cada mensagem era etiquetada com um assunto. Com isso, cada um podia filtrar a sua própria caixa de entrada. Ah, quer ver só os avisos de eventos? Um clique. Só as notas? Outro clique. O controle voltava para a mão de quem estava usando. E para garantir que tudo ficasse em ordem, o sistema foi todo construído com uma hierarquia bem inteligente. Pensa só, a coordenação tinha a chave para falar com a escola inteira. Um professor falava com as suas turmas. Um aluno conseguia se comunicar com os colegas de classe. Ou seja, era uma estrutura que espelhava a organização da própria escola. Isso garantia que a informação certa vinha sempre da fonte certa. Ok, uma ideia bem estruturada no papel é um começo excelente. A gente sabe, mas o desafio, de verdade, é transformar isso em código, em algo que funciona. Então, a pergunta é, como que esses estudantes de eletrônica mergulharam de cabeça no mundo do desenvolvimento web para construir o ASIS do zero? Esse cronograma aqui de 2017 mostra bem a jornada intensa da equipe. Pensa bem, em só 9 meses eles saíram da pesquisa inicial, passaram pela programação, pelos testes e chegaram até a apresentação do projeto na Mostratec, que é uma das maiores feiras de ciência do continente. É uma corrida de desenvolvimento impressionante e tudo isso em paralelo com os estudos normais da escola. Eles seguiram um roteiro bem clássico do desenvolvimento de software, sabe? Primeiro, desenharam a planta da casa, que é o design, depois construíram a fundação, o banco de dados. Aí vieram as portas e fechaduras, ou seja, o sistema de login, e só então o coração da casa, o sistema de mensagens. Mas a etapa que talvez tenha sido a mais crucial foi a última, o plano de ouvir quem ia usar os futuros moradores para poder fazer os ajustes finais. E aqui, ó, estão as ferramentas que eles usaram para construir essa casa digital. Com HTML e CSS, eles levantaram as paredes e definiram todo o estilo.
Com JavaScript, eles instalaram a parte elétrica, deixando tudo interativo. E ali nos bastidores, o PHP funcionou como o cérebro de toda a operação e o MySQL como um cofre bem seguro, guardando todas as informações. Só que, não adianta nada construir a ferramenta mais incrível do mundo se ela não for útil de verdade para as pessoas. Então, chegou a hora da verdade. Colocar o protótipo do Oasis na mão de alunos e professores e ouvir. Ouvir o que eles tinham a dizer. E o resultado foi praticamente unânime. A resposta principal que eles ouviram foi essa aqui: o sistema é considerado muito útil. Essa frase tão simples validou todo o esforço deles. Significava que, sim, o problema que eles viram era real e a solução que eles criaram era a resposta certa. Mas um feedback bom de verdade não é só elogio, né? Ele também aponta o caminho para melhorar. E os usuários deram um recado bem claro. Eles queriam uma experiência mais fácil de usar, mais intuitiva, queriam a praticidade de um aplicativo de celular, queriam poder colocar uma foto de perfil e queriam ser avisados com notificações. Era basicamente um mapa do tesouro para a próxima versão do Oasis. E o que uma grande equipe faz? Ela não só ouve, ela age. E eles agiram rápido. O pessoal pediu personalização. Tá na mão, função de foto de perfil. Precisava de mais segurança? Reforçaram com criptografia para senhas. A interface estava meio confusa, simplificaram. Eles não ficaram só no papel, eles transformaram as sugestões em código, em realidade. No fim das contas, o Oasis acabou se tornando muito, mas muito mais do que um simples projeto de feira de ciências. Ele virou um baita exemplo do potencial que os alunos têm e abriu um caminho enorme para o que ainda estava por vir. E o reconhecimento veio e veio em grande estilo. Ser selecionado para a Mostratec queria dizer que o Oasis não era só uma boa ideia para a escola deles, não. Era um projeto de excelência que foi reconhecido numa das maiores vitrines de tecnologia para jovens da América Latina. Foi, assim, a validação final do trabalho da equipe. Mas a jornada não parou por aí de jeito nenhum. A equipe já estava de olho no futuro, com planos bem ambiciosos. Eles queriam levar o Oasis para o bolso de todo mundo, com o aplicativo Android. Queriam garantir a qualidade das conversas com ferramentas de moderação. E o grande sonho, claro, era ver o sistema que eles mesmos criaram se tornar a ferramenta oficial de comunicação da escola inteira. A história do Oasis é a prova viva de que não precisa ter um cargo chique ou um escritório enorme para ser um inovador. Às vezes, tudo que a gente precisa é olhar para um problema que está bem ali, na nossa comunidade, e ter a coragem de perguntar como é que eu posso resolver isso. Então, a pergunta final não é só sobre o que pode ser resolvido, mas sobre o que cada um de nós vai resolver.